Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, de Organização do Estado. Saliento que a aula já está sendo gravada, então vocês já estão advertidos que, caso assim o queira, mantenha a câmera, a webcam desligada para não aparecer no vídeo. E se tiver qualquer situação, qualquer dúvida, me interrompam e me questionem. Não precisa ficar sem jeito, achar que os colegas vão achar ruim. Não se importem com os colegas e aproveite sua dúvida e aproveite da possibilidade de, se eu souber, eu vou dirimi-la, ok? Hoje nós vamos continuar com o Poder Judiciário e vamos falar hoje de magistratura e vamos falar de CNJ, de Conselho Nacional de Justiça. Se der tempo, né, eu me prolongo um pouco mais e a gente já entra em STF também. Se não, fica para a próxima quinta-feira, uma vez que terça é feriado, dia 21 de abril, é dia de Tiradentes, e os senhores aproveitem para ficar em casa e descansar, né? Pois bem, vamos lá então. Retomando a questão de poder judiciário, a gente falou no finalzinho da nossa aula de terça-feira do organograma do poder judiciário no Brasil, né? O nosso organograma. Então, se os senhores recordam, o topo do nosso poder judiciário está com os STF, que é o guardião da Constituição. Abaixo e vinculado está o CNJ, né? E aí eu tenho os tribunais, aí nós teremos os tribunais superiores, que vai desde STJ, o Superior Tribunal de Justiça, TST, o STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, e o STM, que é o Superior Tribunal Militar, né? O TST é o Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, este organograma, esses quais eu discorri desde do STJ, trata-se dos tribunais superiores, né? E aí, abaixo deles, a gente vai ter o que a gente chama de segunda instância, onde exercita-se o duplo grau de jurisdição. São os tribunais quais pode ocorrer a reforma da decisão, eles têm um poder revisional das decisões das decisões que são formalizadas, que são realizadas pelos juízes, pelo juízo, né, que a gente tem como primeiro grau, tá? Em relação àquele organograma, nós vamos estudar cada um daqueles órgãos dentro do Poder Judiciário. Então, creio eu que a gente leve ainda mais umas 2 aulas para falar de Poder Judiciário e finalizar o Poder Judiciário, tá? Bom, magistratura. Quando a gente fala em magistratura, nós estamos falando do conjunto de juízes. Todos os juízes que integram o Poder Judiciário. Desde aqueles que estão em primeiro grau, que estão lá nos juízos, né? No primeiro grau, são aqueles que têm o primeiro acesso, o primeiro contato com o caso concreto, assim como os juízes que estão em sede de tribunal, que a gente vai chamar de desembargador, mas para a Constituição também são juízes, tá? Esse termo de desembargador não é um termo constitucional, mas assim como para nós advogados o termo doutor, ele acaba sendo um costume, o termo desembargador também acabou vindo de um costume, tá? E aí, nos tribunais superiores e no STF, são chamados de ministros. E aí já é um termo condicionado pela Constituição Federal. Pois bem, mas mesmo para chegar a ministro, com exceção do que a gente vai falar de quinto constitucional, o ingresso à magistratura se dá pelo juiz aqui em primeiro grau, tá?
O ministro de carreira, ou seja, que entrou como juiz, né, o ministro de carreira, o início dele, o exercício da atividade jurisdicional dele, ocorreu via concurso para juiz, tá? Em qualquer uma das searas. Então, esse conjunto de juízes é o que a gente chama de magistratura. Então, quando a gente fala de magistratura, nós estamos falando de todos aqueles que estão juízes ou desembargadores ou ministros. Esse conjunto todo é magistratura. Magistratura é esse conjunto de juízes, além de ter a sua base legal na Constituição Federal, a gente tem uma lei complementar à lei número 35 de 79, que chama-se LOMAN, tá? É a Lei de Organização da Magistratura e a lei, né, Lei Orgânica da Magistratura UN Nacional. E aí é nessa lei, né, que vai estar determinando quais são as garantias, prerrogativas, deveres, os direitos desses juízes, os vencimentos, as vantagens, qual é a forma de ingresso. Quando se fala na lei orgânica, ela nada mais é do que a normativa mais expressa do que está na Constituição da organização da magistratura, tá? Então, a lei, a Constituição, ela o faz de forma ampla, né? E aí vem a lei orgânica e aí ela coloca detalhes, ela coloca, né? Se a Constituição ela está de uma forma mais geral, a lei orgânica ela o faz de forma mais específica, desde as garantias, prerrogativas, direitos, deveres, vencimentos, inclusive a forma de ingresso para que você se torne um juiz, seja juiz de direito, seja juiz federal, seja juiz do trabalho, né? Qualquer uma das especialidades dentro da magistratura, tá? Se você tem essa pretensão de ser magistrado, aproveite seu curso desde então. Que ainda que você aproveite o seu curso, 5 anos você faça um curso de direito muito bem feito, passar no concurso da magistratura leva uma dedicação gigantesca. E se você assim for muito, 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 muito dedicado, você geralmente leva assim em média um prazo de 3 anos de uma dedicação e aí praticamente exclusiva para passar no concurso da magistratura. É concurso bastante difícil, tá? Mas mais difícil que ele é só para prático, né? E aí, a magistratura ela é organizada em carreira. A sua investidura, o seu início, ela se dá por meio de concurso, tá? Esse concurso, eu tenho que ter obrigatoriamente a participação da OAB para ter a isenção, né? E que ele que tenha um cuidado maior em relação a esse concurso. A gente sabe que por muito tempo esses concursos, quando eles eram elaborados diretamente pelos tribunais, a gente tinha algumas vagas já reservadas, isso não era escondido de ninguém, na verdade, assim, a coisa era feita tão às claras que todo mundo sabia e todo mundo já meio que percebia isso. Hoje a coisa está um pouquinho mais transparente nesse sentido, né? Não que possa não ocorrer, né? Tudo no Brasil a gente se espera, né? A gente sempre tem esse cunho de burlar a legislação e burlar as oportunidades se eu vou me prevalecer dela, né? Então, mas ainda assim, hoje tenta-se por vários meios para que isso não ocorra, para que não tenha venda de vagas, seja no concurso de qualquer um dos níveis,
dentro de termos de concurso, tá? Essa exigência da participação da OAB em cunho fiscalizatório vem da Constituição Federal, então está lá no artigo 37(2) da Constituição. Agora, para se iniciar a carreira, né? A carreira inicial se dá por intermédio de concurso público, isso não acontece para aqueles que são investidos no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, tá? Tanto para um quanto para outro, a investidura é diversa, o ingresso para o STF e para os tribunais superiores é diverso de concurso público, não preciso do concurso público, tá? Mesmo aqueles que não são profissionais da carreira, que a gente vai ter o cuidado hoje já de identificá-los, né? Quem são para o ingresso na carreira, né? Mas em relação ao Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superiores, a gente vai ver em aulas a posteriori, tá? Nas próximas aulas. Então, o primeiro cuidado aqui, que é o ingresso à magistratura, ele é feito através de concurso público. Bom, o que eu preciso ter? Quais são os requisitos que eu preciso preencher para que eu possa ser candidata num concurso da magistratura? Né? Eu fui candidata, Karina, fui candidata em concurso de magistratura em 2004 para juiz do trabalho, mas em Minas Gerais. Mas aí, numa das fases, eu caí e aí eu não quis mais saber de estudar para concurso. Né? Eu fiquei na prova oral. A prova oral não, nada. Prova oral. Antes eu tivesse ido até a prova oral. Fui só até a prova de sentença e fiquei bem perto. Mas, enfim, depois eu tive uma estafa e não quis mais saber do concurso. Quais são os requisitos? O que eu preciso, né? O que eu preciso ser, o que eu preciso estar, né? Precisa ter nacionalidade brasileira, tá? Aqui não tem diferença se é nato ou se é naturalizado. Então, aqui a vedação é ao estrangeiro, tá? Eu não posso ter juiz, o ingresso de juiz estrangeiro. Tá? Obrigatoriamente, para que eu venha prestar, ser candidato num concurso para magistratura, para juiz, eu preciso ser brasileiro. Brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Nato é aquele que nasceu no Brasil, tá? Ele é nato, tá aqui, nato. E naturalizado, em algumas situações declaradas lá pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, algumas regrinhas, igual os filhos de embaixador, de cônsul, que nascem fora, filhos de brasileiros que estão a serviço em um estado estrangeiro, e aí os filhos nascem fora do Brasil, e eles têm a oportunidade de escolha de ser naturalizados brasileiros. Tá? Então, tem algumas regrinhas que está lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro para caracterizar como naturalizados. Outro ponto é que, para que seja candidato a uma vaga de juiz, precisa ter diploma de bacharel em Direito. Precisa ser advogado? Não, não precisa ser advogado, mas deve ser bacharel em Direito, com curso de Direito em faculdade oficial e devidamente reconhecido pelo MEC. Tá? Outro ponto, 3 anos de atividade jurídica. Quando foi colocado isso na Constituição, 3 anos de atividade jurídica, essa inovação ela veio com a emenda constitucional 45. Entendo, senhores, que hoje a gente já está na emenda constitucional, se eu não me engano, 105, 106. Pelo menos até dezembro era 105. Não sei se já houve mais alguma agora. E aí trouxe uma dúvida, assim, tá? Mas o que vai ser considerado 3 anos de atividade jurídica? Será que aquele meu estágio no escritório vale como 3 anos de atividade jurídica? Será que a minha especialização vale como uma atividade jurídica? E aí, depois de muita discussão no judiciário, alguns mandados de segurança, por aqueles que entendiam que tal coisa era atividade jurídica, outros não e tal, aí veio o CNJ, na resolução 118, e vai e fala,
isso aqui é atividade jurídica. E aí ele o faz, ó, no artigo 59, vai considerar a atividade jurídica para efeitos do artigo 58, parágrafo 1º, a linha I, ele vai entender que, desculpa. Então, aquela exercida exclusivamente por bacharel em direito. Tá? Então, delegado de polícia, né? Aqui, se for qualquer atividade exclusiva de bacharel, eu tenho como atividade jurídica. Exercício de advocacia, né? Se eu, além de ser bacharel, advogada, né? E que você tenha que participado, ó, mínimo de 5 atos privativos de advogado. Ou seja, que você impetrou 5 ações por ano aqui, tá? No ano, você tem impetrado pelo menos 5 ações, ou participado em 5 processos, ou 5 causas do mesmo processo, sei lá, 5 causas trabalhistas, ou em questões distintas. Então, uma trabalhista, uma civil, duas na esfera federal, etc. Desde que você compatibilize pelo menos 5 ações na justiça. Tá? O exercício de cargo, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, ou seja, se depois de bacharel, você ministrar aulas, você for professor, né, desde que seja relacionado ao conhecimento jurídico. Então, ser professor relacionado ao curso de direito ou um curso de especialização relacionado ao direito, desde que esse magistério aqui, ó, tenha conhecimento jurídico, tá? Exercício de função de conciliador junto aos tribunais judiciais, juizados especiais, né? Qualquer um deles aqui, você trabalhando como conciliador. Ou em varas judiciais, ou de várias judiciais, pelo menos 16 horas mensais, por um período de 1 ano. Tá? Também é comprovação de atividade jurídica. E outro exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. Então, se você trabalhou em algum tribunal arbitral, também equivale-se à atividade jurídica, tá? Então, quando se fala lá no concurso, precisa de ter 3 anos de atividade jurídica, só vem aqui, ó, no artigo 59, está definido pelo CNJ o que vem a ser atividade jurídica. E aí, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º vai dizer que, parágrafo 1º aqui, ó, contagem de estágio acadêmico, estágio que vocês estão fazendo ou virão a fazer durante o curso, não vale como atividade jurídica, tá? Ele só vai contar como atividade jurídica, gente, só vai contar como atividade jurídica somente se for depois da obtenção do bacharel. Hein, Elton, você falou do barulho, provavelmente é porque eu estava batendo com a caneta aqui. É que eu sou muito ativa e eu não dou conta de ficar muito parada. Então tem o barulho que é do mouse, que eu estou trocando os slides, e deve ser porque eu estava mexendo na caneta, tá? Eu vou tentar paralisar, tá bom? E outra coisa, esses slides aqui, assim que eu terminar a aula, eu já disponibilizo lá no Classroom, tá? Provavelmente amanhã eu já disponibilizo com o vídeo da aula, ok? Deixa eu voltar agora. Então, a contagem de estágio acadêmico não vai contar como atividade, porque ele foi exercido, ou mesmo, além do estágio, qualquer atividade que seja anterior à obtenção de grau, não há que se falar em atividade jurídica, tá? E depois que você está como bacharel, você não pode ser estagiário, né, gente? Eu brinco que o bacharel em direito, até que ele exerça qualquer atividade que seja específica do direito, ou torne-se advogado, ele é um nada jurídico, porque nem carga de processo, o bacharel em direito, se ele não tiver autorização por parte de um advogado, ele vai fazer, tá?
No parágrafo 2º, vai dizer que essa comprovação da atividade jurídica, ela se dá através de certidão circunstanciada, ela tem que ser expedida pelo órgão competente. Então, suponhamos que você queira comprovar que você teve mais de cinco processos, né? Você conduziu mais de 5 processos por ano. Então, você vai pedir uma certidão no fórum, e aí o fórum vai expedir essa certidão, dizendo qual que foi a sua atuação no período dos... Aí você pode Hein, pedir dos últimos professora? 5 anos, só um pouquinho, dos últimos 5 anos ou 10 anos. Pode falar. Mas não tem que ser o processo inteiro, né? Desde o início até ser encerrado, não, né? Não precisa, né? Não. Desde que você tenha juntado procuração nesses autos, tá? Até Ah, porque, tá. assim, você não está inerte a entrar com uma ação, tá? Decorrência da ação, e sei lá, no período do recurso, o seu cliente vir e pedir a sua renúncia no processo, tá? Ou você tiver apresentar qualquer dificuldade em relação ao seu cliente e tal, e você mesmo renunciar os seus poderes, tá? Isso não quer dizer que você não tenha atuado, você atuou lá no processo, tá? Às vezes pode ter a situação de você ter participado tão somente de uma audiência, né? Também tem a atividade neste processo, você atuou nesse processo, ainda que pouco, mas você atuou. Mas como que você vai comprovar isso? Quando você junta a procuração otorgando poderes a você. E aí o seu nome vai constar nos autos, tá? E aí você comprova. Então eu não preciso necessariamente, eu entrei com o processo e aí eu tenho que ir até o final do processo. Até porque tem processo que às vezes não chega até o final. Às vezes a desistência antes e se encerra o processo de outra forma, né? Entendi. Se eu tenho uma extinção do processo sem julgamento de mérito, né? Não teve fim o processo, ele pode até entrar com outra ação. Né? Então, desde que você tenha participado do processo, você tem que participar do processo. Eu tinha alguns colegas que estavam fazendo concurso e na fase que eu tinha um escritório mais ativo, às vezes eu os colocava alguns deles que estavam muito focados estudando e não tinha o exercício ainda, faltava pouco. Eles participavam às vezes da minha procuração e que aí constava o nome deles na ativa no processo como atividade. E aí eles me auxiliavam, às vezes, em alguma coisa, ou se o processo era fora, onde ele estava estudando, fazia algumas diligências e tal. Então, a gente fazia uma troca, né? Ele acabava me ajudando em algumas situações, às vezes que eu estava viajando, fazia audiência, alguma coisa assim, e acabava sendo a comprovação da atividade jurídica deles. Até porque, gente, estudar para concurso, principalmente para magistraturas, tem que estar muito focado, esquecer final de semana, esquecer feriado, esquecer aniversário, esquecer carnaval e tudo mais. E tá mega, 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 mega focado. Senão, a coisa não flui. Pode até fluir, né? Só que te leva um tempo bem maior para a coisa acontecer. A não ser que você seja muito nerd. E aí, além dos requisitos que eu já falei, precisa estar com regularidade no serviço militar, isso principalmente para os meninos, né? Estar no gozo dos direitos políticos, ou seja, se você deixou de votar e não justificou, se o seu título está irregular, você não pode ser candidato ao concurso público. E não só a magistratura, né, gente? A qualquer concurso. De outra feita, não estar em pleno gozo dos direitos políticos, até o passaporte também é impedido de tirar, tá? E aqui, de muita importância, integridade física e mental, né? Então, tem o exame psicotécnico. Eu não sei como alguns passam, mas, assim, tem o exame psicotécnico, uma entrevista pessoal com uma banca examinadora de médicos e tal, selecionados pelo concurso. E boa conduta social, né? Então, deve ter
deve ter aqui, né? Não apresentar nenhuma, deve ter uma conduta ilibada e não pode registrar nenhum antecedente criminal, tá? Desde que esse antecedente seja incompatível com o exercício da função. Todo e qualquer incidente criminal vai impossibilitar de ser candidato? Não. A gente vai ver que não se trata de qualquer antecedente, tá bom? Para que impeça você ascender a um cargo de juiz, né, para que seja incompatível, primeiro que deve ser incompatível com o exercício do magistrado. Então, assim, se ocorreu uma lesão corporal culposa no trânsito, por exemplo, né, você brigou no trânsito e deu uma porrada em alguém. Não a princípio, essa lesão corporal culposa, em regra, não vai ser causa impeditiva, tá? Agora, se cometeu um homicídio, por exemplo, né? Cometeu um homicídio, aí já é impeditivo em relação ao cargo, né? Em relação a Maria da Penha, por exemplo, também é impeditiva ao cargo, né? A Adriana está perguntando aqui se tem idade mínima. Adriana, antes de responder essa questão da idade mínima, deixa eu te falar. Na aula passada, você me abordou falando do juiz de garantias, por conta eu estava falando do juízo. A gente não pode ser julgado nem sentenciado por um juízo de exceção. Eu já tenho que ter um juiz natural, né? Quando você falou em juiz de garantia, eu não me atentei que é a nova modalidade de um juiz, que na verdade ele acaba sendo um juiz fiscalizatório, né? E que foi suspenso, o juiz de garantia ele foi suspenso pelo... É que eu tô na caneta de novo, Elton, desculpa, vou tirar até daqui. O juiz de garantia ele foi suspenso pelo Barroso, se eu não me engano, numa decisão liminar e tal. Mas que acontece? Não é esse aspecto, não. Mesmo que a existência evidente de um juiz de garantia, como eu já tenho o juiz formado, ele não entraria como exceção do juiz natural, porque ele já seria o juiz natural. O que não poderia acontecer? Os casos anteriores eu vir a utilizar do juiz de garantias. O juiz de garantias ele só vai ter efeito uma vez implementado, né? Se mais um juiz em cada uma dessas varas e tal, só vai ter efeito para processos novos, né? E não para processos antigos. Ele não teria uma retroatividade, tá? Então é dali para frente. Por quê? Só a partir de novos casos concretos eu iria impactar com o juiz de garantia. Desculpa, na hora acabou de passar despercebido e depois que acabou a aula eu fiquei matutando nessas autocríticas que eu faço, né, de toda a aula. E aí eu me lembrei. Em relação à idade, a gente vai identificar depois de acordo com cada uma das especialidades. Mas para o juiz especificamente, aqui o início de carreira, eu não tenho uma idade mínima, tá? Ele tem que cumprir com todos aqueles requisitos, mas eu não tenho uma idade mínima para o juiz, não. Se ele terminou, né? Igual no meu caso, eu terminei o curso do direito aos 17 anos. Então eu poderia, sei lá, passei por 3... E aí eu terminei de 17 anos, nada. 16 para 17 eu comecei, né? Doido eu. Eu terminei com 21, 22. Isso. Acho que 22 eu terminei. 17, comecei com 17, terminei com 22. Quando eu terminei, eu já tinha passado na prova da OAB. Isso quer dizer que, passando 3 anos, com 25 anos,
eu poderia já estar como juíza, entendeu? Eu terminei a faculdade final de 2002 e aí, à época, não tinha os termos definidos do que seria a prática jurídica, então especialização já incorporava e já estava fazendo uma especialização em 2004. Quando eu fui para a prova de sentença, eu estava com 24 anos, antes de 24, porque eu faço aniversário final do ano, né? Então, eu não tenho essa limitação de idade, não. Desde que você seja bacharel e entre todos aqueles requisitos, tá? Então, aqui, né, essa conduta dele tem que ser ilibada, e aí, dependendo do crime que ele tenha cometido, alguma situação assim que pode, né, se for incompatível com a função dele de magistrado, ele pode incorrer, não pode ser candidato a uma vaga da magistratura, tá bom? Bom, e o concurso? Como que se dá o concurso, né? O concurso se dá em 5 etapas, gente. Deixa eu fechar aqui o bate-papo de vocês, estava me atrapalhando. Então, o concurso se dá com 5 etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva, geralmente de 80 a 100 questões, depende muito do local, né? E depende muito de quem está fazendo o concurso. Teve um período que os próprios tribunais de justiça já elaboravam a prova. E aí se dava um monte de confusão. Hoje, os tribunais geralmente contratam empresas especializadas para elaborar a prova. Então, hoje a gente tem CESP, que é pela UNB, tem a FUVEST, que também faz, tem vários órgãos que faz, né? Tem um que é difícil pra caramba, que é do Tesouro, que faz umas provas chatas, tipo a do CESP, quando você se acha nela, aí é tranquilo, mas até que você se encontra numa prova do CESP, tem muita coisa para estudar e muito erro que se vê. Mas a primeira etapa ela é objetiva, tem a delimitação das matérias de acordo com o concurso, então se for para juiz estadual, tem as delimitações da matéria, se for para juiz do trabalho também, juiz federal. De acordo com cada uma dos ramos da magistratura, você tem a especificidade da matéria que vai cair no concurso, né? E aí, geralmente, é uma etapa eliminatória e classificatória. Então, ele vai falar assim, ó, no concurso tem que atingir pelo menos tantos por cento da prova e vai passar, sei lá, os 200 primeiros candidatos, né? Então, essa primeira etapa de um concurso de magistratura, para que você tenha êxito, você tem que ter um acerto aí de 85% acima, tá? É equivalente a um vestibular de medicina. A segunda etapa, ela também é eliminatória, é classificatória, e aí eu tenho as questões discursivas, tá? As questões discursivas a respeito de determinadas matérias, e eu tenho elaboração de sentença. No caso da Justiça Estadual, geralmente uma sentença civil e uma sentença criminal. Na Justiça do Trabalho, uma sentença do trabalho, na Justiça Federal, também é uma sentença específica, tá? Então, aqui eu também vou ter caráter eliminatório e classificatório. Então, ele pode dizer, ó, vai se classificar os 100 primeiros candidatos com a nota mínima de tanto, né? Ele vai identificar, ó, você tem que tirar pelo menos, sei lá, tem que acertar pelo menos 60% da prova, e aí os 100 primeiros candidatos, eles se mantêm. Aí, passado nisso, passou na primeira etapa, passou na segunda etapa, vem a terceira etapa, tá? Essa terceira etapa, ela é só eliminatória, ela não é classificatória, tá? E o que é essa terceira etapa? Terceira etapa é para identificar sua vida pregressa, faz a investigação social, faz o exame de sanidade física e mental e, se assim for possível, se você passar nessas entrevistas, você vai para um exame psicotécnico. E aí, se você passou nessa terceira fase, né, identificar que você lá não é louco, ou só um pouco louco, ou muito louco, né,
E aí, de acordo com o tribunal, de acordo com o que ele quer, né? Porque tem alguns juízes que eu não sei como que passou nessa terceira etapa, mas enfim, a gente vai para as duas últimas etapas. A quarta etapa trata-se da prova oral, né? Então você fica diante de uma banca, geralmente compostos por desembargadores do tribunal para qual você está concorrendo, por membros externos desse tribunal, por um membro da OAB, tá? Então eu tenho uma banca geralmente de 3 a 5 pessoas nessa banca que fazem parte, que têm conhecimento ilibado em conhecimento jurídico em relação à área, tá? A gravação de áudio dessa prova, tá? Para que depois você também possa ouvir, e é para levar em termos de transparência e confiabilidade em relação da fase. Os candidatos, geralmente os pontos para a prova oral são sorteados 24 horas antes da prova, então um dia antes da sua prova, seu ponto é sorteado, seja na área civil, seja na área criminal, se for estadual, dentro da área do trabalho, dentro dos pontos que eles colocam, né, no edital do concurso, ele vai sortear, e na sua prova, nenhum outro candidato pode estar presente, tá? Então, você que está fazendo o concurso, está na prova oral, você não fica presente na prova oral de outro candidato. Você não fica na sala, tá? Geralmente, eu posso até eu tenho abertura ao público, mas desde que não seja candidato. Se for candidato, ele vai ser desclassificado do concurso. E aí, por fim, né, você passou pela banca, pela prova oral, você vai para a quinta etapa, que é a apresentação dos títulos. Então, é você demonstrar, e aí ela vai ser classificatória, tá? Vai demonstrar nos títulos qual especialização você tem, se tem mestrado, se tem doutorado, se você tem publicação de artigo, tem publicação de livro, se tem atividade na docência, também conta como pontuação aqui. E perguntaram aqui, geralmente, quantas perguntas que são feitas pela banca? Depende, tá? Depende. Às vezes a banca vai fazendo a pergunta e você vai, assim, ó, eles têm uma base, sei lá, 10 perguntas. Ó, eu tenho a possibilidade de fazer 10 perguntas. E aí, às vezes, ele vai fazendo uma pergunta, você responde, 2 perguntas, 3. Se você responde satisfatoriamente, às vezes eles não fazem as 10, tá? Às vezes eles fazem as 10 para ver como que você sai nesse todo. Mas depende muito da banca, depende muito do candidato, da prova oral, depende do seu nervosismo, né, da sua forma de resposta, se você passar conhecimento, se você passar credibilidade. Geralmente numa prova oral as respostas elas não são tão exatas, né? Então ele vai perguntar alguma coisa, alguma matéria ali dentro daquele ponto seu, alguma matéria que pode ser diversa de entendimento nos tribunais, então cabe a você demonstrar a diversidade das opiniões em relação à doutrina nos tribunais, qual que é a decisão, as últimas decisões, principalmente do STF, STJ, né? Então, depende muito do impacto. No TST, por exemplo, quando você está fazendo concurso para a magistratura do trabalho, ele vai puxar algum ponto que você vai ter divergência entre as turmas. Então, cabe você ter conhecimento dessa divergência, né? Então, de acordo com as suas respostas, ele vai impactar ou não se vai se alongar ou se não vai. E dependendo se você demonstra uma robustez em determinada resposta, ele já te desclassifica também. Tem um colega de doutorado, Marcílio Ferreira chama. Ele é procurador de Goiás, né? E aí o primeiro concurso que ele fez,
Ele é um cara fora da curva, assim, é bastante estudioso, bastante inteligente e tal. E ele, no primeiro concurso, muito petuloso, era um moleque de 23 anos, 23, 24 anos, mega petuloso. E aí, no concurso, ele naquela coisa, na soberba de, eu sei tudo, né? Aí ele foi pro concurso e durante a banca foram fazendo questões para ele, ele foi respondendo, foi respondendo. E aí chegou em um questionamento, só um pouquinho que eu já olho, tá? Ele chegou em um questionamento, ele foi, e aí o examinador foi abrir o código, abriu o vadimeco e olhou na legislação, parará, 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 e fez a pergunta para ele relacionado ao artigo, bem de forma bastante específica e tal. E aí ele, na petulância dele, ele foi e falou assim: se o senhor, que já tem tanta experiência na área, já está há tantos anos atuando na área, precisa abrir o vadimeco para falar da questão, imagina eu que sou mero candidato. Pois é, essa resposta dele custou a reprovação no concurso, né? Então, aqui, e ele conta isso, ele fala isso, assim, ele é palestrante hoje, se vocês procurarem lá pelo Instagram, ele dá curso de oratório e tal, é um cara bem fora da curva, não tem nem 30 anos ainda. E ele faz doutorado comigo, na verdade ele começou um pouco antes, ele era para defender a tese dele agora e deve mudar. Mas assim, ele foi muito petulante assim, e ele sabe, aí ele reprovou. Gente, simples, cara, reprovaram ele, né? E ele tinha respondido todas as outras questões. Ele até tentou recorrer e tudo, mas não teve jeito. E aí depois ele veio e se deu conta, né? A soberba, né? Esses pontos também contam. E aí a soberba fez com que ele baixasse a bola, falasse assim, eu não sou melhor que ninguém, eu posso até... quando a gente começa a estudar muito, né? Vira uma bola de neve. Então, quanto mais você lê, mais você estuda, mais você sabe, e isso vai acontecendo. Então, quando você chega no patamar do concurso, que você já está passando, que você já está indo para a prova oral, você está num patamar bem elevado de conhecimento, né? E ele estava, só que a soberba dele fez com que ele tivesse que estudar um pouquinho mais e ir para outro concurso. Mas, enfim, essa quinta etapa, então eu vou apresentar os títulos, vai identificar o que você vai estar de diferente a todos os candidatos, né? Mas aí você já está dentro, você já vai para a formação de juiz. Bom, e a carreira, né? Quando passa no concurso, e aí terminou a última etapa, depois que você já comemorou, né? Aí você vai iniciar a carreira. E como que se inicia a carreira? Todo juiz, gente, inicia como juiz substituto, tá? Ele é juiz substituto. O que é esse juiz substituto? Ele não tem uma vara fixa, ele não é titular, tá? Ele não é titular, ele pode estar atuando. Ele vai atuar 3 meses na vara civil, na capital, vai atuar 3 meses na vara criminal. Ele vai ficar, de um lado para o outro, né? Atuando até que chega o ponto para ele ter a própria vara em qual ele vai efetivamente ficar atuando. Qual que é a diferença, a grande diferença entre as estruturas da justiça aqui? É que o juiz substituto na Justiça do Trabalho, ele inicia na capital. Ele fica trabalhando na capital e depois ele vai para o interior. E aí ele vai para as varas do trabalho mais afastadas e conforme ele vai sendo promovido, seja por antiguidade ou merecimento, que a gente vai falar no que difere, ele vai se aproximando para depois voltar para a capital. Ele demora, né? Em relação a civil, já mandam eles lá para as varas bem longínquas. E aí ele vai galgando, mesmo enquanto substituto, aí ele vai rodando lá para o interior, o lugar mais longe, se vocês pensarem. E aí ele vem atuar geralmente de acordo com a sua atividade, a sua prestação de serviço, ele vem atuar na capital por último, tá? Então,
Se para a Justiça do Trabalho começa na capital e depois vai para o interior e depois que ele vai com promoção pode voltar a Cuiabá, alguns nem querem voltar. Na Justiça Estadual vai lá para o interior e aos poucos vai voltando para Cuiabá, vai se aproximando de Cuiabá. Tá? Ele entra como juiz substituto, aí passado, né, o estágio probatório, que é um estágio em que ele pode até sofrer a exoneração, passado este período, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Passado esse período, ele como juiz substituto, ele ainda roda por algumas varas e depois ele se acende como juiz titular quando eu tenho vacância na titularidade de alguma vara. E aí depois ele, enquanto juiz titular, volta e meia vai ter promoção, seja por antiguidade. Por antiguidade é o quê? Pelo tempo de trabalho. Então, aqueles juízes que entraram primeiro, eles vão ter oportunidade de ascender ao cargo de titular e de, no caso da estadual, de entrâncias, a gente vai falar disso, mais rápido do que aqueles que entraram quem entrou no concurso, sei lá, em 2000, vai ascender na carreira por antiguidade, né, do que aquele que entrou agora em 2017, suponhamos, né? Então, antiguidade aqui é em relação de tempo. Aqueles que entraram primeiro têm preferência do que os que entraram por último. Em relação ao merecimento também é uma forma de ascender-se dentro da carreira de juiz, e o merecimento ele vai estar adstrito à atividade exercida, se atingiu a meta, se não atingiu a meta. O Elton está falando assim, como no militarismo. É isso aí, Elton. Mais ou menos isso, tá? E aqui, essa promoção, ela de antiguidade e merecimento, ela vai ser alternada. Então, eu tive a vacância num cargo, eu vou ter por antiguidade. A próxima vacância por promoção por merecimento. E eu vou alternando, tá? Quando se fala, eu vou prosseguindo na carreira, eu vou alternando, vou recebendo essas promoções até o ponto de eu chegar lá no segundo grau de jurisdição. Até tornar-se, no caso aqui do nominal, de desembargador. Tá? É claro que as vagas para desembargador são bem mais restritas do que a gente tem para juízes, né? Bem menos vagas, tá? Mas conforme eu vou ascendendo, eu posso chegar ao cargo de desembargador, quiçá ministro, né? No caso da estadual, eu posso chegar lá ministro do STF ou ministro do STJ, né? Pode ser. Primeiro do STJ para depois do STF, tudo mais. Em relação ao merecimento, gente, isso aqui é um critério bastante objetivo, tá? É de acordo com a produtividade, presteza no exercício dessa função, frequência e aproveitamento em curso de aperfeiçoamento também conta. Então, o que se faz? Cria-se uma tabela e aqueles que têm a nota maior em relação às metas que são impostas pelo CNJ, ainda que ele tenha entrado depois de você, se ele tiver nota maior que a sua, quando eu tenho promoção por merecimento, ele vai ascender e você não. Então, aqui, quando se fala em promoção de merecimento, é a busca de um exercício bastante assíduo, exímio por parte do magistrado. Se ele tem uma produtividade, um desempenho exílio, que é fora da média, certamente ele vai ter uma ascensão maior do que aquele que fica mais de braços cruzados, fazendo pouca coisa, tá? Se ele fizer só o básico, dificilmente ele vai ascender na função que ele está exercendo. Feito? Bom, outra forma, tá certo.
Outra forma de você ingressar na carreira da magistratura é por intermédio do 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional? É uma previsão constitucional na Constituição Federal em que advogados, 1/5 das vagas, né, que eu tenho para juiz, cabe, né, cabe ao advogado e Ministério Público. Tá? E aí, como que se dá isso? Né? Na verdade, aqui o advogado e o Ministério Público, não como juiz, desculpa, mas dentro do tribunal. Tá? Então, para que eu ascenda, deixa eu voltar, gente. Dos juízes de carreira, eu vou tendo promoção por merecimento e por antiguidade, certo? Ele vai ter essas promoções enquanto juízes e quando eu tenho vaga no Tribunal de Justiça, esse juiz de carreira, ele também pode ser promovido a desembargador, certo? Das vagas do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional do Trabalho, ou do Tribunal Regional Federal, das vagas que são compostas nos tribunais superiores, 1/5 das vagas devem ser compostos por advogados ou membros do Ministério Público. Alternadamente, vai entrar advogado, na próxima vacância entra no Ministério Público, tá? Para as vagas estabelecidas a essa classe. O que vai acontecer? Eu tenho as unidades de classe, as instituições, o Ministério Público, a OAB, elas emitem inicialmente uma lista sextupla, aí o conselho de classe, o conselho lá da OAB, os conselheiros federais, eles vão chegar numa lista tríplice, assim como do Ministério Público, e essa lista tríplice, se for para o TJ, por exemplo, essa lista tríplice vai chegar para o governador do estado e ele vai escolher um dos nomes, desde que este nome seja sabatinado pela Assembleia Legislativa e seja aprovado pela Assembleia. Tratando-se de órgão federal, então TRF e TRT, por exemplo, que é órgão da União, quem escolhe? Presidente da República. E aí o presidente escolhe e esse nome é sabatinado pelo Congresso. E aí, se o Congresso autorizar, acatar, né, o nome, ele passa a ser desembargador, seja no TRT, seja no TRF, aqui que eu usei como exemplo, tá? Então, dentro da advocacia e dentro do Ministério Público, também pode se tornar parte da magistratura, né? Desde que esteja dentro das vagas do 5º Constitucional, de uma lista inicialmente sextupla, ou seja, a advocacia, a OAB, escolhe 6 nomes, tá? Aí desses 6 nomes, vai para o conselho fixa em 3 nomes, e aí esses 3 nomes, no caso do TJ, vai para o governador do estado escolher entre um desses 3 nomes. No caso das unidades que fazem referência à União, vai para o presidente da República. Alguém ia chamar? Eu fiquei em dúvida aí, professora. Esses advogados aí, ele vai direto de advogado para magistratura, para juiz vai ou direto para desembargador? Vai de advogado, ele já corta as fases de um concursado, então. Pula, ele não tem concurso. Não tem concurso. Qual que é o concurso dele? É convencer os colegas de classe dele. Primeiro ponto. Então, um lobby fantástico dentro da OAB para isso. Tá? É uma mistura de politicagem aí com... Politicagem e dinheiro, eu vou falar para você. É uma mistura de politicagem e de dinheiro. Tá? Maçonaria e tudo mais. Eu não vou te dizer em relação à maçonaria, né? Que aí
acaba sendo um outro termo, uma outra seara, assim. Mas aqui, o que se tem, assim, ó, é um aspecto... tem aqui, ó, falando que o Fayad é um possível indicado da OAB para uma das vagas do TJ. O Fayad, o Ziel Tavares, entendeu? São possíveis, né? Porque eles têm um cunho político muito interno na OAB, já passaram por várias situações na OAB, estão dentro da OAB de forma bastante política em relação a isso. E aí, o que acontece? Samir, não entendi o seu ponto de interrogação. Se os advogados de notório saber jurídico, a gente vai identificar o seguinte: basta ser advogado para que possa ingressar no tribunal? Não, gente. Além o advogado aqui e o Ministério Público, o membro tanto da OAB quanto do Ministério Público tem que ter pelo menos exercício de 10 anos na atividade, tá? Ele tem que ser advogado há mais de 10 anos, atuante, tem que ter notório conhecimento jurídico, tem que ter reputação ilibada, tá? Senão ele não basta ser advogado, né? Ele tem que ter pelo menos 10 anos de carreira na advocacia e pelo menos 10 anos de carreira no Ministério Público, tá? E aí, essa lista sextupla internamente escolhe-se lá, até escolher, assim, ele não faz concurso, mas o custo que ele tem, né, de fazer esse lobby, né, primeiro na ordem ou no Ministério Público, tá? Tanto um quanto o outro. E aí depois, quando vai para a lista tríplice, efetivamente foi para a lista tríplice, se for em relação ao governador, tá? Gente, é um lobby pesado, tá? Em relação ao governador, para que o governador acate aquele nome. E outro é em relação, no caso do TJ, é dentro da Assembleia, porque vai passar pela sabatina e vai passar aquele nome que tem maior acesso à Assembleia, que a Assembleia goste mais. E o que é gostar mais para um deputado estadual, né? Então, essas coisas a gente nem precisa dizer. Tem um jogo político gigante. Oi? Quando fala na conduta ilibada, se houver um início de um processo, porque só pode ser condenado após transitado julgado. Se ele estiver passando por algum processo, alguma coisa nesse sentido, aberto uma investigação, alguma coisa nesse sentido, ele também pode continuar concorrendo ou não? Pode. Porque até então princípio lá constitucional, né? Ninguém tem o direito de presunção de inocência, né? Se ele ainda não foi condenado, ainda não tem. Agora, o que pode acontecer, né? Durante o processo, se ele efetivamente for condenado, o nome dele cai. Mas que, assim, ó, muitas das vezes, se já tem um processo, se já vai ter alguma situação assim, dificilmente os órgãos de classe mandam o nome, tá? Porque sabe que provavelmente não vai passar. As pessoas vão se prender a isso e se faz uma politicagem muito grande em relação a isso. Eu conheço o desembargador do TJ, que subiu pelo 5º Constitucional, e durante esse trâmite dentro da OAB, gastou-se algumas malas de dinheiro. Isso eu posso falar porque eu estava, digamos assim, estava próxima, né? Nunca abri a mala de dinheiro, mas não vi a mala, mas eu sabia da mala. Né? E acontece, tá? Acontece. Quando eu estava fazendo especialização em direito civil, tem uma desembargadora do TRT que é filha do Humberto Teodoro Júnior, que é o processualista. Ele tem vários livros, ele é de Belo Horizonte. A filha dele, ela foi pela lista tríplice, né, de escolha da OAB,
o nome dela foi um dos nomes indicados para o presidente da República à escolha. Na época, se eu não me engano, era o Lula, o presidente da República. E aí, o pai dela usou de todo o poderio dele enquanto processualista. Os livros dele são bastante conhecidos. Ele, em questão de judiciário, também é muito conhecido. E ele usou todo o poder dele de conhecimento, de tudo mais. E ela ia várias vezes para Brasília em relação de auriculares. Ela hoje é desembargadora. Se eu não me engano, ela esteve na última gestão, ela era presidente do TRT, né? E foi minha colega de pós-graduação. Mas quando ela foi indicada, ela tinha acho que 25 anos como advogada em atuação da advocacia e tudo mais. E o fato da gente ser colegas de especializações, alguns dos meus processos que estavam no TRT, ela se deu por suspeita e não julgou. Veio julgar bastante tempo depois. Mas, enfim, é muito lobby, é muita conversa, é muita coisa por trás disso. Mas não precisa de fazer o concurso, você enquanto advogado ou membro do Ministério Público. No caso do Ministério Público, você já passa por um concurso mega difícil, assim como da magistratura, gente. O concurso do Ministério Público também não é nada fácil. Né? Mas no caso do advogado, não. É o exercício de pelo menos, no mínimo, 10 anos de advocacia. E aí você pode chegar lá. E muita lábia, muito poder em relação àquilo que você exerce. Não é qualquer nome que vai, né? Maria Helena Povos, quando ela foi minha professora na Unic, ela era presidente da Ordem dos Advogados na época, isso em 99, eu acho, 99, 2000. E hoje hoje não, né? Já faz tempo. Tá? Logo depois acho que antes de eu formar, ela já ascendeu a desembargadora também no TJ e ela foi pela OAB, tá? Assim como tem vários outros, assim. Mas esse poder, né? Ele tem uma independência, né? Então eu tenho independência desse poder judiciário e tem garantias. Elas são conferidas, né? Para o exercício dessa jurisdição, né? Jurisdição, poder e dever do Estado de solucionar o litígio. Então, o poder judiciário ele está revestido dessa jurisdição, desse poder, e para que ele exerça esse poder estatal, eu tenho garantias, né? E aqui, como forma de melhor estudo, a gente vai dividir entre garantias institucionais e garantia aos membros. Garantia à instituição, ao poder judiciário, né? E a garantia aos membros, à magistratura em si. Então, quando a gente fala em garantia institucional, a gente tem a assegurar o autogoverno funcional, ou seja, a oportunidade do poder judiciário se organizar de forma administrativa e financeira. Então, ele tem autonomia para se organizar. Ah, professora, mas ele não depende do Estado, não depende da União? Eu falei, né? O judiciário ele é dual. Parte depende dos encargos, quem banca, né? Quem paga é o Estado e parte desse poder judiciário é a União que paga. Pois bem, o fato deles pagarem, arcar com as despesas, não quer dizer que o poder judiciário, o órgão judiciário, igual o TJ aqui, vai ter que ficar batendo continência para o Estado. O que vai acontecer? Ele vai criar um orçamento e vai dizer assim, ó, eu vou gastar com isso, isso. Ele escolhe com que ele vai gastar. Esse ano que vem eu vou ter concurso. Então ele vai colocar lá no orçamento dele tantos mil reais, tantos milhões que ele vai gastar com o concurso. Tá? Então, o que vai acontecer depois? O Estado vai só fiscalizar se efetivamente, através do Tribunal de Contas, se efetivamente ele seguiu aquele orçamento, se ele gastou dentro daquele orçamento e se o fez de forma adequada. Mas a escolha com que ele vai gastar cabe
ao próprio Poder Judiciário, tá? Então, desculpa. Então, o que ele vai fazer, ó? Esse exercício aqui, ele vai criar, vai ter as atividades normativas, ele que vai criar internamente como que ele vai se auto-administrar tanto, na verdade, como ele vai se autogovernar de forma administrativa e financeira. Essa autonomia financeira, ó, então foi o que eu acabei de falar, que é a elaboração da proposta orçamentária e a gestão deste orçamento, que tem que estar de acordo com o orçamento, né, gente? Agora, as garantias conferidas aos membros é para trazer, ó, independência e parcialidade, tá? Então, o juiz, ele tem que ser independente, ele não tem que estar adstrito a ninguém, eu não tenho um gerente acima de mim. Eu, enquanto magistrado, como juiz, eu não tenho um gerente acima de mim, tá? Que me dá ordens e que fala, você vai ter que sentenciar assim, assim, assado. Não. Ele é independente. E ele tem que ser imparcial. Então, são garantias que lhe são ofertadas para que ele possa agir com independência e que ele possa também ser imparcial. Quando a gente fala aqui, ó, as primeiras, que é em relação à independência, é perante os próprios órgãos, né, em entidades estranhas ao Poder Judiciário, ou mesmo em relação à organização judiciária. É para que ele não sofra qualquer pressão externa, nem interna, mesmo dos seus órgãos de classe, nem externa, nem interna, para que ele tome decisões de acordo com a vontade alheia. Então, o juiz, cabe a ele, né, essas garantias de independência no sentido de eu vou julgar de acordo com a legislação que eu entenda que seja aplicada àquele caso concreto. Eu não tenho que julgar, fulano é parte no processo, então eu vou dar voz de ganho a ele porque ele faz parte do processo e ele é parente do desembargador tal e tal e o desembargador me pediu, tá? Essas garantias levam a crer que o juiz não precisa fazer isso e que ele não vai fazer isso. Ele vai julgar de acordo com o seu pensamento, com a sua motivação. E quais são essas garantias de independência? É o que a gente tem de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Mas elas estão disciplinadas lá no artigo 95 da Constituição. Vitaliciedade é a impossibilidade de perda do cargo, se não por sentença transitada em julgado. E eu só vou ter a possibilidade de perder o cargo, gente, ainda que por sentença em julgado, transitada em julgada, por hipóteses específicas da legislação. Não é toda e qualquer situação que pode me levar à perda do cargo, tá? A exoneração do magistrado não cabe só em mero procedimento administrativo. Não basta um procedimento administrativo que diga que aquele juiz agiu com irresponsabilidade e ele vai ser exonerado do cargo. Não. Primeiro que a vitaliciedade, ele só vai ter essa garantia depois do estágio probatório. Ou seja, até 2 anos de efetivo exercício na carreira, ele ainda não tem essa garantia, tá? Aí, a partir do momento que ele passou 2 anos, né, do estágio probatório, esses 2 anos ele passou no cargo, de exercício no cargo, e não teve nenhuma conduta que fosse divergente daquela que é sugerida para o exercício do cargo e que não tenha nesse período nenhum tipo de processo administrativo que possa, né, de acordo com as hipóteses previstas na legislação, ele ser exonerado. Aí ele passou os 2 anos do estágio probatório, ele tem vitaliciedade. A garantia de vitaliciedade, esse juiz só vai deixar o cargo efetivamente por um processo encabeçado pelo CNJ, que a gente vai ver mais à frente, que tem um dos escopos do CNJ, é a administrativa, inclusive a penalidade em relação aos magistrados, tá? Então, esse período do estágio probatório, ele tem que estar prestando conta, ele tem que estar
demonstrando a sua atuação, né? E isso geralmente se faz por conta das correições que ocorrem nas varas de exercício daquele juiz. Eu falei anteriormente que um simples processo administrativo não vai impactar na exoneração ou perda dessa garantia da vitaliciedade. A emenda 45 vai dizer que ao CNJ, se por procedimento próprio específico já devidamente especificado lá nas normas, na LOMAN, do magistrado, ele pode sim exonerar esse magistrado, tá? Então, a única hipótese de um magistrado vitalício perder o cargo sem processo judicial transitado em julgado, dentre as hipóteses previstas na Constituição, é através de um procedimento determinado pelo CNJ. Tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça, por procedimento próprio para exoneração de um determinado juiz, se ao final desse procedimento, né, cumprindo ampla defesa, contraditório, se chegar ao final declarar a culpa desse magistrado por seus atos e determinada situação que ele possa ter cometido, se chegar lá ao final e se determinar efetivamente essa culpa ou dolo do juiz, o CNJ, neste procedimento, ele pode exonerar o juiz, tá? Então, eu tenho duas situações. O juiz pode ser exonerado mediante sentença transitada em julgado, dos crimes quais estão em rol previstos na Constituição Federal, ou através de procedimento próprio, de acordo com a emenda 45, pelo CNJ. Feito? Duas oportunidades. Fora isso, gente, não cabe exoneração do juiz. E qual que é a grande sacada, né? É que o juiz, uma vez exonerado, a gente vai chamar de aposentadoria compulsória, né? E aí ele é exonerado, mas ele continua recebendo o subsídio dele. Enfim, é uma pena muito triste. Você ficar em casa, perdeu o seu cargo, né? Mas você continuar recebendo seus 25 mil, 30 mil reais. É muito triste isso. Outra garantia é a inamovibilidade. O que é a inamovibilidade? Consiste na impossibilidade de remover o membro da instituição, né? Então, se ele está na vara civil em Cuiabá, ele só vai sair da vara civil, né? Ainda que seja por promoção, se esse juiz assim aceitar. Cabe a ele, né? Cabe a ele manifestar voluntariamente pelo aceite. Agora, tem uma situação que eu não preciso da anuência do magistrado, tá? Quando eu tenho interesse público por parte por maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, dispensa essa anuência, tá? Em regra, cabe ao juiz aquecer, aceitar a promoção e a alteração da vara a qual ele está atuando. Agora, tratando-se de interesse público e que eu tenho o voto da maioria do tribunal e do conselho ou do próprio Conselho Nacional de Justiça, aí eu não tenho que ter a decisão dele, tá? Ele vai ser alterado, querendo ou não, tá bom? E por fim, irredutibilidade de subsídios, ou seja, o valor que ele recebe, que ele ganha para desempenho das suas funções, não pode sofrer qualquer diminuição. Então, ele não vai sofrer qualquer tipo de coação no sentido de, se você não votar, se você não
não julgar dessa forma, você vai ter os seus subsídios reduzidos, você vai deixar de receber isso, vai deixar de receber... Não, ele não vai deixar, tá? Mas essa redução, gente, não quer dizer que ele não vai deixar, ele vai deixar de pagar qualquer tributo, claro que não, tá? Imposto de renda, ele vai pagar. Se o valor do subsídio dele equivale ao patamar para pagamento de imposto de renda, ele vai pagar, ou qualquer outro tributo que possa vir a incidir sobre o vencimento dele, sobre o valor que ele recebe, tá? Não se trata de salário, trata-se de subsídio, porque o juiz, ele é um servidor público, tá bom? E em relação às garantias de imparcialidade, né? São os impedimentos constitucionais do juiz, são aquelas coisinhas que o juiz não pode fazer, né? Que são os seus deveres e algumas dessas garantias, os impedimentos e tudo mais que a gente vai ver agora, tá? Então, se as anteriores equivale a garantia para o exercício, né? Aqui a gente vai ter a garantia da imparcialidade, que são as condições, né? Para ele representar da melhor forma em relação aos litigantes. Se as garantias anteriores estão vinculadas a nenhum tipo de coação externa, qualquer instituição externa ou mesmo pelos órgãos internos, aqui equivale a imparcialidade em relação principalmente àqueles que fazem parte do litígio, os litigantes, o autor e réu, em qualquer ação que o juiz esteja atuando, né? Então, o juiz é impedido, está lá no artigo 95, parágrafo único da Constituição, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título participação em processo, dedicar a atividade política partidária, receber título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física, tá? Exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou. Aqui, gente, o que vai acontecer? Se estou juíza do trabalho e aí eu me aposentei, né? Me aposentei, eu só posso exercer a advocacia perante a o juízo do trabalho depois de 3 anos que eu tenha me afastado, que eu tenha me aposentado, tá? Então, eu aposentei, perante o juízo do trabalho, eu só posso começar a atuar depois de 3 anos da minha aposentadoria. Antes disso, eu posso atuar em qualquer outra área, menos na trabalhista, né? O próprio judiciário que vai organizar a secretaria, serviços auxiliares, ele que elege internamente quais são os órgãos diretivos, quem que vai elaborar regimento interno, como que vai ser concedido licença, férias, afastamento. Então, cabe ao próprio tribunal fazer essa autogestão, tá? É o que a gente chamou lá no Poder Legislativo de autoadministração. Então, ele se autoadministra, tá? Isso está dentro do junto com o autogoverno. Eu fiz um quadrinho aqui só para facilitar isso que a gente acabou de falar. Então, em termos de garantia, a gente tem as garantias da instituição e garantia dos membros. Da instituição é a oportunidade de autogoverno, então eu tenho autonomia funcional, administrativa e financeira, o poder judiciário. Em relação à garantia de independência, vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Isso aqui interfere, né, a independência que ele tem em relação a qualquer órgão de classe, seja externo ou seja interno. Gente, já passei 12 minutos da nossa aula, hein? E as garantias de imparcialidade e vedações, tá? Que está lá no artigo que a gente acabou de ler, que aí eu não vou fazer a releitura aqui. Só vou terminar a parte da magistratura e já finalizo com vocês. Pelo artigo 33, são as prerrogativas do magistrado, então é o que ele pode, né, ter, então ser ouvido como testemunha, ter porte de arma. Depois vocês leiam o artigo aqui certinho, tá? E em relação ao artigo 35, são os deveres do magistrado.
como ele deve exercer ou não exercer, tá? Dentro da sua atividade, o exercício da sua função, né? E aí, o que a gente tem é que tanto as garantias e deveres, na verdade, é uma blindagem para o exercício correto, pleno da magistratura, né? Essas garantias e esses deveres que são impostos aos magistrados é imprescindível para a democracia, né? Então, tem a perpetuidade em relação à separação dos poderes, respeito aos direitos fundamentais, tá? E qualquer ausência, supressão, redução, obstáculo constitucional vai de encontro ao próprio exercício do mistério constitucional, né? Então, qualquer impedimento que leve a esses magistrados a exercerem com imparcialidade a sua função vai de encontro aos princípios constitucionais. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu já estendi a hora, né? Eu achei que eu ia conseguir falar de Conselho Nacional de Justiça hoje também, mas não foi possível. E aí a gente retoma esse assunto na quinta-feira que vem, senão daqui a pouco nós vamos até às 11 horas da noite. No mais, alguma dúvida, gente, que passou? Alguma coisa que eu preciso esclarecer? Se não, né? Se não tiver nenhuma dúvida, eu desejo... Professora, só uma dúvida rapidinho aqui. Sem problema. A respeito da questão de quanto em quanto tempo é feito essas listas? Ela é feita o seguinte, assim, ó. Dentre as vagas que eu tenho no TJ, eu tenho uma vaga para... Geralmente, é uma vaga para a OAB, uma vaga para o Ministério Público, tá? Então, vagou as vagas da OAB, por exemplo, aí eu vou fazer a lista da OAB. Vagou a vaga do Ministério Público, eu vou fazer a lista do Ministério Público. Quando que vaga isso? Se o desembargador morreu. Se ele morreu, vagou. Se ele aposentou, também vagou. Tá? Duas situações. Ou ele morreu, ou ele aposentou. Ou ele foi... Aí eu posso dizer aposentadoria compulsória também. Ele foi exonerado, por exemplo. Aí vagou. Quando vaga... Aí eu tenho a existência de uma lista sextupla que vai se transformar em tripla e aí vai ter a escolha, seja do presidente, seja do governador. Tá? Então não tem um período específico, não. É vitalício. Enquanto ele está enquanto ele tá na ativa, tá valendo. A Andressa falou assim, ó, o TJ criou 10 vagas novas. Ele aumentou a quantidade, eu não li sobre isso, mas assim, ó, se ele aumentou, então ele aumentou 10 vagas, né? O que vai acontecer? Dessas 10 vagas, 8 vagas vão ser para o juiz de carreira, que vem então, que entrou lá como juiz substituto, que passou no concurso e tal, e 2 vagas, uma vai ser da OAB, a outra vai ser do MP. E aí eu vou ter lista sexta em cada um desses órgãos. Só preciso de uma vaga, obrigada. Uhum. Você precisa de uma? Uma. Então, eu tenho um amigo que é juiz, hoje ele está em Rondonópolis. E aí tem um outro colega, que é nosso colega de infância, assim, na mesma época. Ele é engenheiro, e aí acho que agora ele terminou, tem acho que 1 ou 2 anos que ele terminou o curso de Direito, aí ele fala para esse amigo nosso, juiz, fala assim, ó, eu vou ser desembargador antes de você. Antes de você ascender desembargador, eu vou entrar pelo 5º Constitucional, eu vou mandar em você. Fica brincando. Mas é só realmente, é ter uma vaga e você estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, pode ascender como desembargador num tribunal. Tá? Gente, ó, beijo da tia Cacá. Obrigada, professora. Boa noite. Imagina, não por isso. Bom feriado. Alguém me chamou aí? Pode falar. Essa matéria já é do segundo bimestre ou do primeiro? Aí que tá. Sabe o que acontece? Se a gente for compatibilizar efetivamente o que estava no plano de ensino, aqui já seria segundo bimestre. Mas a gente sequer tem ideia de quando vai efetivamente acontecer as provas do ICEC. Então,
não se prenda muito isso, se é do primeiro ou do segundo. Quando chegar, se a gente for fazer prova online ou alguma coisa desse tipo, eu delimito a matéria com vocês de forma mais específica, tá bom? Eu sei que na Unic a gente já vai estar, semana que vem a gente já tem prova e aqui ainda não foi definido, tá? Mas a gente deixa de uma forma bastante coerente, ok? Então, ó, gente, ó, até quinta-feira que vem. Muito bom estar com vocês, sempre. E ó, bom final de semana, bom feriado. E essa matéria aqui, amanhã eu já coloco esse vídeo aqui lá no Classroom, mas logo eu já subo o Data Show, tá bom? No mais, tchau, gente. Fui!